Deus nas alturas. A paz de Cristo Jesus. Deus abençoe você que está entrando nessa transmissão. A paz do Senhor Jesus Cristo para quem chega. Deus ilumine. Deus prospere. Deus seja louvado em sua vida de uma forma muito poderosa, de uma forma grandiosa. A paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Deus ilumine muito, tá? Gente, você está entrando agora nessa transmissão? Você que está entrando agora, aproveite e compartilhe com pelo menos mais 3 pessoas essa transmissão, porque eu sei que Deus é quem te traz aqui hoje, é quem vai falar com você. Eu sei que é Deus quem vai te responder hoje através dessa transmissão. E eu quero compartilhar nesse momento com você algo que Deus colocou em meu coração. Eu quero compartilhar, colocar em prática. Não esqueça de compartilhar essa transmissão com pelo menos mais 3 pessoas, tá bom? Deus abençoe você. Deus te ilumine. Deus te honre. Deus te trouxe aqui e vai falar com você de uma forma poderosa. Enquanto isso, eu quero que você compartilhe. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas para podermos dar tráfego nessa transmissão. Tá? Faça isso. Faça isso. Faça isso. A paz de Cristo Jesus. A paz de Cristo Jesus. Compartilhe com várias pessoas. Compartilhe, faça isso. Você pode compartilhar com mais pessoas. Dá para compartilhar. Nós vamos compartilhar e em seguida eu vou fazer uma oração forte. Eu quero fazer uma oração forte pedindo a Deus para que Ele traga respostas. Nessa transmissão, nessa live da Providência, eu vou pedir para Deus trazer respostas. Pessoas que estão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que está acontecendo em sua vida. Eu quero hoje liberar uma mensagem profética sobre a sua vida. Mas eu preciso muito que você compartilhe essa transmissão. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, força do alto, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse momento nós queremos rogar ao Senhor, suplicar sua misericórdia, suplicar o seu favor imerecido, suplicar, meu Deus, a sua bênção, suplicar a tua compaixão. E estamos aqui em mais uma oportunidade de glorificar e bendizer ao seu nome. E é por isso que eu quero agradecer por mais um momento, por mais um instante. Obrigado por estarmos de pé. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, por cada maravilha que o Senhor tem nos atribuído. Pai, vem de encontro. Vem através dessa petição, através desse pedido, meu Deus, de socorro em oração. Eu sei que nós não temos os recursos adequados para poder te exaltar, mas tudo que temos foi o Senhor quem nos concebeu. E eu quero aproveitar esse oxigênio, esse respirar. O meu coração bate, os meus poros se dilatam e transpiram e respiram, e eu quero usar tudo isso para te adorar nesse momento. Eu quero usar para te bendizer, para te glorificar. Pai, nós não precisamos de instrumentos, pois somos instrumentos em suas mãos para a glória do seu nome. Criador dos céus e da terra, arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero rogar e pedir, venha de encontro com a nossa fé, de encontro com a nossa vida.
É o que eu te peço em oração, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você escreve amém. Escreva amém. Eu estou feliz de você estar aqui comigo. Eu estou em paz. Eu fico muito contente de poder estar com você em mais uma transmissão, adorando, glorificando, sendo um instrumento de Deus para a sua vida. Mas eu quero que você faça uma reflexão nesse momento, tá? Antes que você faça essa reflexão, por favor, escreva aqui de onde é que você me escuta. Escreva aqui nos comentários de onde é que você me escuta. Coloque aqui o estado, de qual estado que você está me ouvindo. Se quiser, coloque a cidade também. Para quem não sabe, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, né? Com muito orgulho. E eu fico feliz em saber que temos pessoas que acompanham o nosso trabalho de todos os estados do país e de alguns países do mundo. Eu fico muito feliz. Olha quantas pessoas maravilhosas. Santo André, São Paulo, Belo Horizonte, Goiás, São Paulo, Maranhão, Sergipe, Espírito Santo, Ceará, que maravilha. Piauí, Rio de Janeiro, Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos assistindo de todos os lugares diferentes do nosso país. Que Deus abençoe você que está me ouvindo de todas as cidades dos estados diferentes. Eu fico feliz em você permitir que eu entre em sua casa. Eu fico feliz. Que Deus ilumine muito a todos e todas que estão entrando nessa transmissão. Eu quero poder entregar algo que o Senhor falou ao meu coração aqui, porque você tem sido o alvo na mira de algumas pessoas. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Você tem sido alvo na mira de algumas pessoas. Você tem sido alvo na mira de quem não te conhece. Talvez você não entenda o que eu vou falar agora, mas antes que essa noite termine, você vai entender. Você tem sido o alvo. Alguém tem mirado e usado o seu nome, usado a sua pessoa, usado a sua vida para tentar lhe atacar, para tentar lhe atingir, para tentar atrapalhar a sua vida. E você tem se sentido angustiada. Você tem se sentido uma pessoa isolada. A palavra é essa. Você tem se sentido isolada. Você às vezes se sente até desanimada da vida. De você tanto ser uma pessoa perseguida, como se montassem uma emboscada à sua volta e tramassem contra você de todos os lados. E ultimamente você tem sido muito retalhada. Você tem sido muito perseguida. E Deus falou ao meu coração que hoje Ele está quebrando grilhões, correntes, cadeias na sua vida hoje. Você acredita nisso? Deus está quebrando agora. A Bíblia vai dizer que quando Jesus apareceu em Jerusalém, ou melhor dizendo, em Betânia, nas cidades circunvizinhas, quando ele cruzou Nazaré, aqueles que habitavam no vale de sombra e morte viram a luz que resplandecia sobre ele. E eu quero ser ministro, profeta, ferramenta de Deus para você hoje, para dizer: eu profetizo que hoje essa corrente da depressão, essa corrente da ansiedade, essa algema do medo, eu profetizo que hoje está caindo as muralhas que lhe impedem de avançar na sua vida.
Eu quero que você coloque uma de suas mãos sobre a sua cabeça, por favor. Eu quero fazer um ato profético aqui. Faça isso, faça isso. Faça isso, porque Deus, Ele sabe como eu entrei nessa transmissão hoje. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar. Eu quero usar a autoridade que Tu me deste. Eu quero usar a unção que o Senhor me deu. E aonde houver alguém que necessita, alguém que precisa, alguém que tem fome e sede do seu agir, alguém que tem fome e sede da sua graça, da sua glória. A sua palavra disse pela boca de Isaías que Tu tens a palavra que é martelo que esmiuça a penha. Deus, tudo que foi feito só existe pelo poder da sua palavra. Porque se o Senhor não houvesse falado, nada do que existe haveria. E eu quero pedir agora, nesse momento, que aonde houver uma pessoa depressiva, com o semblante abatido, com lágrimas nos olhos e coração ferido, em nome de Jesus, todas as fortalezas de Satanás, todas as obras e encantamentos, toda a seta lançada, todo o dardo inflamado, Pai, aonde houver alguém que acredita no poder e na manifestação da oração a Deus, ao Deus de Israel, ao Todo-Poderoso, vai quebrando toda a força do mal. E não é ordem, é pedido, Senhor, é clamor. Depressão, eu dou uma ordem agora, saia desta vida. Ansiedade, saia desta vida. Síndrome do pânico, saia desta vida. Raízes de amargura, marcas do passado, sequelas traumáticas, relacionamentos que quase destruíram essa mente. Deus, hoje eu te peço, quebra toda a fortaleza de Satanás. Sinta o toque do meu Deus através dessa oração. Eu ministro sobre a sua vida e profetizo libertação, quebra de correntes, quebra de cadeias, quebra de grilhões. Eu profetizo que você supere esse medo hoje. Eu profetizo que você tira do seu psicológico essa raiz de amargura hoje. Eu profetizo que hoje o que estava oculto na sua vida, lhe trazendo problema, está sendo arrancado agora, em nome de Jesus. Deixe sua mente tranquila. Só sincronize. Feche os olhos, feche os olhos, feche os olhos. Feche os olhos, aumente o volume do seu telefone, do seu computador. Só feche os olhos agora e se concentre na minha voz. Em nome de Jesus. Espíritos que oprimiam esta vida, eu dou uma ordem. Em nome do eterno e poderoso Jesus Cristo. Bata em retirada agora. Ansiedade, medo, marcas do passado sejam quebradas e arrancadas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque uma mão sobre o seu peito aqui agora. Coloque a mão sobre o seu peito. Coloque a mão sobre o seu peito. Há um livramento de Deus para um grupo específico de pessoas agora. Você tem sentido muitas pontadas. E eu vou mostrar onde é. Bem aqui. No meio da caixa torácica. Você tem sentido pontadas bem aqui. Algumas vezes você chegou a tomar até medicação para gases, achando que era gases. Deus está te avisando aqui hoje. Há um livramento de uma parada cardíaca. Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa parar de se preocupar muito com as pessoas e esquecer de se preocupar com você. Há um livramento de Deus. Há um livramento de Deus. Um livramento de Deus que chega para você agora. Há um livramento de Deus agora que chega para você. Escute. Está na hora de você começar a olhar um pouco mais para você. Está na hora de você cuidar um pouco mais da sua saúde. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar.
Você sabe que você não tem se sentido bem. Ultimamente você anda em um alto estresse. Você anda em um estresse altíssimo. Em um estresse absurdo. E às vezes você até fica sem entender por que é que você sente tanto isso. Duas coisas. Ansiedade excessiva, você tem se preocupado demais com pessoas que não é para você comprar essa briga. E você precisa cuidar melhor da sua saúde. Deus está falando no meu coração aqui que algumas pessoas perdem até noite de sono. Por favor, eu peço que você coloque só eu aqui nos comentários, porque Deus vai falar aqui agora, especificamente. Eu vejo alguém que acorda pela madrugada, pega um isqueiro, senta, vai pro telefone mexer e acende um cigarro. E fica horas e horas sem dormir. Fica horas e horas sem conseguir dormir. Perde o sono. Deus hoje está visitando o seu interior. Deus está visitando o seu interior agora. Pai, em nome de Jesus, essa ansiedade, esse excesso de preocupação, meu Deus, tira. Vai tirando, Pai. Vai tirando toda essa ansiedade, todo este medo. Vai tirando toda essa inquietação. Tira desta vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira. Respira. Puxa o oxigênio. Você entrou aqui para ser tratada por Deus. Você entrou aqui para ser tratada por Deus. E às vezes você até quer conversar com pessoas de perto. Às vezes você quer conversar com as pessoas e as pessoas não lhe dão atenção. Às vezes até dizem, é besteira. Isso é manha. É safadeza. E Deus está dizendo para você hoje, estou visitando sua vida. Olha, quando você pede algo a Deus, Ele lhe dá. Eu não sou muito de orar pedindo que Ele me dê as revelações, não. Quando Ele tem de falar alguma coisa, Ele fala, Ele sensibiliza o meu coração. Quando Ele tem de me inquietar para entregar algo, Ele me inquieta e eu falo. E eu preciso falar só mais isso aqui para poder ministrar a palavra de hoje. Você tem lutado com as suas forças, tentado agradar alguém que não tem te valorizado. E por que é que eu estou falando isso, que Deus me direcionou? Porque você não está bem por causa dessa pessoa. Você não está em paz. Você não tem vivido sua vida do jeito que deveria viver. Você não tem estado bem como deveria estar. Na sua mente está um vendaval muito grande. Uma junção, um turbilhão de pensamentos. E você às vezes, eu escuto essa palavra aqui agora. Você diz assim, eu nasci para sofrer, Deus. Você fala, eu nasci para sofrer, Deus. Olha que Deus mandou falar para você. É a sua escolha.
Foi a sua escolha. E você não tem o direito de perguntar para Deus por quê, porque foi você quem escolheu. Você escolheu. Você escolheu. Então só quem pode resolver esse problema está me escutando agora. Eu estou falando com uma pessoa que pode resolver esse problema, você. Eu estou falando com uma pessoa que pode resolver esse problema, você. É você quem pode resolver. E você está pedindo para Deus solucionar um problema que você criou. Você já prestou atenção que nós somos assim? Nós criamos os nossos problemas e pedimos para Deus resolver. Não, pai, resolve aí. Está na tua mão. E o mais interessante é que nós só queremos levar problemas para Deus. Teve problema, bota aí que ele resolve, entrega para ele, faz jejum, consagra. Ora por mim aí, irmão, que eu tô com problema. Esse problema você vai ter que resolver. Esse problema você vai ter que resolver. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter que resolver esse problema. Deus está falando com você. Deus abençoe, é Deus quem faz tudo, é Deus quem faz tudo. Eu fico feliz quando eu vejo testemunhos de pessoas dizendo: você salvou minha vida, você me ajudou. Ore pela minha vida que já é suficiente, é Deus quem faz tudo. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você que veio ouvir, tá? Eu quero liberar uma palavra de Deus para você ouvir agora nesse momento. Deixa eu expulsar um demônio que está aqui, porque demônio a gente não conversa, a gente expulsa, né? Por favor, abre comigo, por gentileza. Abre comigo, por gentileza, Marcos capítulo 4, versículo 38. Olha, você está entrando aqui agora, está pela primeira vez, não conhece esse trabalho ainda, passe a nos acompanhar, nos acompanhe, entenda quem é Roberto, entenda que tipo de trabalho eu faço, entenda o que é que eu faço na internet. Porque algumas pessoas chegaram agora, não passaram nem pela fila do pão e acham que conhecem a nossa história, né? Já prestou atenção? Deixa eu falar aqui para esse lado aqui. Você já prestou atenção que algumas pessoas nunca viram, nunca lhe ouviram, não sabem de nada e acham que podem falar o que pensam, assim, na intenção de lhe atacar, de lhe atingir? Prestou atenção? Prestou atenção que é assim? Só que eu quero dizer algo para você. Independente do que gostem, do que queiram, do que aceitem ou não em sua vida, você sabe quem foi que te chamou. Você sabe quem foi que te levantou. Você sabe para que é que Deus te vocacionou. Então eu vou falar na minha linguagem aqui. Eu posso compartilhar com vocês uma ideia minha. Não, segue quem quer, acompanha quem quer. Eu posso compartilhar aqui uma coisa minha com vocês. Eu posso compartilhar uma coisa boa com vocês. É meu, é pessoal. Eu posso compartilhar. Não, se eu posso, escreve aqui nos comentários assim, compartilha. Escreve, compartilha. Eu posso. Eu sei que algumas pessoas ficam até radicalizadas, mas essa é a expressão. Quando alguém questionar muito a sua vida e essa pessoa não souber da sua história e tentar confrontar você, se você tiver a oportunidade, olhe nos olhos dela e manda ela se lascar. Diga assim: vá se lascar. Porque você não conhece minha história. Você não sofreu comigo, você não chorou comigo, você não teve as dificuldades do meu lado. E o que é que você quer com minha história? Mande se lascar. Essa expressão é muito forte aqui no Nordeste, tá? É habitual até. Bagunçou, manda se lascar e segue tua jornada. É desse jeito. Do lado do Sul, o povo acha que isso é brutalidade, mas não. É até comum.
Você economiza muita coisa quando você aprende a fazer isso. Marcos capítulo 4, versículo 38. Se você puder, acompanhe. Marcos 4, 38. Diz assim: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? Não te importa que pereçamos? Amém. Jesus, ele havia passado um dia inteiro, escute isso, um dia inteiro, evangelizando, fazendo milagres, sinais, prodígios. E naquele dia, acompanhando Jesus, estavam os discípulos. Estava o seu colégio apostólico de 12 discípulos. Eles ainda estavam aprendendo. E naquele dia Jesus propôs 4 poderosas parábolas. Dessas 4 poderosas parábolas, Deus abençoe, tá? A você que está ajudando nessas suas, aleluia, metas de transmissão, você que contribui através dos presentes, que Deus abençoe muito. Nessas 4 parábolas, Jesus pregou a primeira, que eu posso dizer que é uma das mais poderosas desse dia e desse capítulo 4, que o Evangelho de Jesus menciona, escrito por Marcos. Jesus começou a falar sobre um semeador que saiu a semear. E quando ele passou a caminhar, ele fala de uma primeira semente. E a primeira semente, ela caiu no meio do caminho. E as aves do céu vieram e pegaram aquela semente. A segunda semente, ela cai em um ambiente rochoso. E ela começa a germinar. Mas como a terra é rasa e o solo é rochoso, o sol atinge a semente que brota de dentro do broto e queima, e ela não germina. A terceira semente, ela cai entre espinhos. E quando ela começa a crescer e ganhar até uma estatura conveniente, os espinhos sufocam. Os espinhos fazem com que aquela pequena planta não cresça, não progrida. E agora uma quarta semente, ela cai em solo fértil. E o texto vai dizer que produziu um por 30, outro por 60 e outro por 100. O contexto dessa expressão, dessa primeira parábola, me faz entender algo muito importante. Que talvez você não perceba, talvez você não entenda, talvez você não queira compreender agora, mas a vida é feita de etapas. Na primeira semente, não teve êxito. Na segunda semente, não teve prosperidade. Na terceira semente, não teve nenhum progresso. Mas a quarta semente trouxe todos os prejuízos que ele havia tido lá atrás. Escute, às vezes a primeira tentativa não produz resultado. Às vezes a segunda tentativa não lhe traz o que você precisa. Às vezes a terceira tentativa não gera o fruto que você precisava. E é necessário que você insista. É necessário que você invista tempo. Que você cave um pouco mais fundo. Que você acredite que a coisa vai acontecer. Eu preciso liberar essa palavra para alguém que veio ouvir. Talvez a sua primeira tentativa não tenha sido maravilhosa como você queria.
Talvez a primeira tentativa não tenha lhe trazido coisas benéficas como você esperava. Talvez a terceira tentativa não tenha produzido coisas como você esperava. Mas eu quero liberar uma palavra para alguém que acredita no poder da palavra de Deus. Há uma quarta tentativa. Há uma quarta tentativa para aqueles que não desacreditam do que Deus prometeu. Há uma quarta tentativa. A semente só germinou na quarta vez que caiu. A semente só prosperou na quarta vez que caiu no solo. Quando ela cai, ela produz 1 por 30, 30 por 60 e 60 por 100. Jesus estava ensinando naquele dia que às vezes as coisas vão dar certo, mas às vezes vai dar muito errado. Às vezes as coisas vão continuar no seu controle e às vezes vão sair do seu controle. Quando Jesus encerra a primeira parábola, ele agora vai falar da segunda parábola. Ele vai citar a parábola do grão, da semente de mostarda. Ele vai dizer que mesmo a semente do grão de mostarda, sendo a menor de todas, ela não se mistura. E quando quebra o seu broto, ela cresce ao ponto de dar estrutura, de formar casebres, aonde as aves do céu fazem os seus ninhos. Nessa segunda parábola, Jesus estava ensinando que aquilo que é pequeno não pode ser desprezado, porque por mais que aparentemente seja pequeno, é genuíno e tem sua função. Eu vou repetir. Por mais que seja pequeno, é genuíno e tem sua função. Terceira parábola, ele vai explicar sobre o reino dos céus, que é semelhante a um homem que pegou uma semente e jogou no quintal de sua casa e fechou a porta. E logo pela manhã, quando abriu a porta, no lugar daquela semente havia uma árvore com frutos e tudo. Jesus quebrou a lei da física, da química. Jesus quebrou a lei do tempo, porque todos nós sabemos que primeiro se planta, depois se rega, e com o tempo é que a árvore começa. Primeiro planta, depois árvore, e com o tempo é que vem os frutos. Jesus estava dizendo que o reino dos céus é mais ou menos assim. Hoje você planta, e se Deus quiser, amanhã você colhe. Você está entendendo? Hoje você pode não ter, mas amanhã você tem. Você lembra de Eclesiastes, capítulo de número 11? O escritor está dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias tu o acharás, e alimentarás avaios que tu não conheceste. Tem momento que você precisa entender que o reino do céu não é lógico. O reino do céu não é matemática, onde 1 mais 1 é igual a 2. Jesus estava dizendo, o reino do céu é semelhante a alguém que planta e alimenta a fé e colhe aquilo que plantou. Ele ensinou. Quarta parábola, parábola da candeia. Ele disse que é impossível que alguém acenda uma vela no velador e coloque embaixo de uma cama. É impossível que alguém pegue uma cidade grande e a esconda, porque a candeia do corpo são os olhos. E se os seus olhos virem luz, todo o seu corpo será refletido em luz. E se seus olhos virem trevas, tudo se tornará treva. E nesse momento, Jesus encerra esses 4 sermãos e agora ele vai se distanciar com seus discípulos. E geralmente quando ele se distanciava era para se alimentar. Ele fazia uma fogueira, ele assava o peixe, ele dividia o pão e partilhava o cálice, porque eles haviam passado o dia inteiro trabalhando. Eles passaram o dia inteiro fazendo a obra que eles faziam. E qual era o costume de quando se encerrava um dia de jornada evangelística? Se reservar em um lugar, se alimentar e descansar.
Agora eu imagino. É aqui que entra o capítulo 4 e o versículo 35 do texto que nós acabamos de ler. Jesus se distanciando. Na retaguarda vem Pedro, Tiago, João, Judas, vem Tomé. Estão todos lá. E eles querendo se juntar e perguntando um para o outro, aonde é que a gente vai sentar hoje para comer? Aonde é que nós vamos fazer nossa ceia da noite? Alguém dizia, eu já peguei o peixe. Outro dizia, eu tô com o pão. Outro dizia, eu vou ter que separar a lenha para fazer a fogueira. Eles esperavam se alimentar. Aí Jesus grita. Capítulo 4, versículo 35. Passemos para o outro lado. Eles olham aí. Como assim? É horário de descanso. Está no horário do repouso. Nós passamos o dia inteiro fazendo a obra dele. E por que é que ele está nos exigindo agora que nós trabalhemos um pouco mais? Nós já passamos o dia inteiro evangelizando, escutando graça, porque sempre tem os engraçadinhos de Satanás. Ou por que não dizer os desgraçadinhos, né? Porque não tem nada de graça, é o contrário de graça, é desgraça. Nós já passamos o dia inteiro ajudando o povo. A gente precisa descansar agora. Nós precisamos de repouso. E ele está dizendo que nós vamos fazer agora uma viagem, não. Senhor, está errado aí? O que está acontecendo? Se você ler 4:35 de Marcos, está escrito: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. Os discípulos decidiram ir adiante. E me desculpe a expressão para os radicais que leem a Bíblia, mas eu peço que você tenha maturidade para interpretar o que eu vou falar. Você acha que os 12 entraram naquele barco com alegria depois de um dia de cansaço? Você acha que os 12 seguiram Jesus simplesmente porque naquele dia estavam cheios de alegria e de amor para dar? Eles estavam cansados. Eles queriam repouso. Eles queriam ter um momento de paz. Mas mesmo que alguns deles não quisessem, eles sabiam que às vezes Jesus exige de nós um pouco de esforço a mais. Às vezes Jesus exige de nós que tenhamos um pouco mais de ânimo. Cansados, com fome, precisando de descanso, e Jesus dizendo, vamos para o outro lado. Talvez Pedro, que era o mais bruto, mais casca grossa, dizendo assim, parece que ele não entende, não tem coração, não consegue compreender que a gente precisa de descanso. Mas vamos para o outro lado, ele está chamando, é ele quem manda, é ele quem faz, é ele quem desmanda. E alguém lá atrás dizendo assim, vai Pedro, continua, vai adiante. Se ele está chamando é porque tem um propósito, se ele está chamando é porque tem algo a fazer. Eu preciso liberar essa palavra aqui. É muito fácil você caminhar de barriga cheia. É muito fácil você dormir com a consciência tranquila. Eu quero ver mesmo você dar glória a Deus quando o negócio está estreito, quando a doença bate na porta, quando o desemprego toma conta da casa, quando o celeiro está esvaziando. Sabe o que é isso? É quando está tarde. Jesus está dizendo, vamos para o outro lado. É quando as coisas não vão bem e você está dizendo assim, parece que o barco vai se quebrar. E Jesus está dizendo, vamos para o outro lado. O marido está em casa, só a graça. Os filhos pela misericórdia. E Jesus dizendo, vamos para
o outro lado. Sabe por quê? Porque testar você quando você tem força é uma coisa. Ele vai lhe testar quando você está desanimado. Ele vai lhe testar quando você não tiver combustível. Ele vai lhe testar quando você achar que está no 0 a 0. Ele vai lhe testar quando você achar que as coisas estão indo de mal a pior. É nos dias de luta que os verdadeiros combatentes demonstram quem eles são de verdade. Eu preciso falar isso aqui, olha. É muito fácil alguém visitar a tua casa quando o teu Wi-Fi está funcionando. Quando tem café e açúcar para poder servir com torrada. É muito fácil alguém querer sua amizade quando você é influente ou tem alguma coisa para agregar. Eu quero ver, tá do seu lado, é no dia da tempestade. É quando começaram a calúnia, que jogarem seu nome nos 4 ventos e Satanás se assentar no tribunal como juiz e dizer é culpada, é errada, é adúltero, é mentiroso, é mentirosa. Eu quero ver ter alguém. Porque nos dias da luta é que você vai saber quem são os de verdade. Naquele dia eles estavam cansados e Jesus disse, vamos para o outro lado. Vamos! Eu fico triste e feliz. Eu choro e dou risada. Porque querendo ou não, o soldado de verdade só é moldado no campo de batalha. Quando um ferreiro tira o aço de dentro da fornalha, o aço está quadrado e ele coloca em cima da bigorna e o aço está vermelho de tanto que está a temperatura elevada. Só tem um jeito de o ferreiro moldar o aço. É dando pancada. Pancada após pancada. E ele vai moldando o aço a fio de espada. É Deus dizendo para mim e para você: não tem como você ficar mais forte na bonança. Não tem como você ficar mais resistente quando tudo estiver bem. Não tem como você ficar mais forte nos dias de paz. É por isso que ele vai lhe provar exatamente no seu limite. Quando você estiver desanimada, quando você olhar para alguém e não suportar nem ver mais a cara, ele vai dizer assim: mas eu lhe chamei para ir até o final. Vamos para o outro lado. Bora. Vamos. Mas Roberto, dói. Faz parte. Quem aqui gosta de coisa doce? Escreva eu. Minha esposa é uma formiga em casa. Tudo que for coisa doce, meu amigo, chocolate, essas coisas, guloseima, o paladar dela é para isso. Mas quando você come coisas doces demais, não fica enjoativo, não fica abusado. Aí você vai, às vezes, o meu paladar é salgado, o dela é doce. Se você comer muito salgado, vai ficar enjoativo, você tem que comer alguma coisa. Toma água para poder. Assim é a vida. Se ficar muito fácil, você desaprende o valor. Você fica frouxa. Você fica covarde. Você fica medrosa. E como é que Deus, ele desperta dentro de nós esse espírito de encorajamento, nos dando desafios. Pode prestar atenção. Toda vez que as coisas estão indo muito bem, você diz, glória a Deus. Aí quando começa a apertar, vem uma dificuldade, vem uma prova, vem uma enfermidade, meu Deus, Jesus, aleluia. Você incorpora um guerreiro. Você incorpora uma combatente. Você vira o tanque de guerra. Porque é assim que Deus nos ensina. Não, Roberto, eu não suporto essa prova. Para de graça, vai fazer graça com outra pessoa. Se tu não suportasse, Deus não te daria. Paulo foi inspirado. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo disse assim: porque não veio sobre vós tentação, se não for humana. Porque Deus não vos deixará tentar
além do que possais suportar. Segura que é para você que está olhando para minha cara. Porque juntamente com a prova, dará Deus também o escape. Deus não vai deixar você ser tentada e provada além do que você pode suportar. Tem escape no meio da prova. 1 Reis, capítulo 17. Elias saiu querendo abandonar o chamado, abandonar o ministério, entregar os pontos. Quando ele chegou no meio do deserto, tinha um pé de zimbro. Zimbro não nasce no deserto. Zimbro só nasce em lugares chuvosos, áridos, lugares onde a vegetação é assídua. E naquele dia Deus estava dizendo para Elias: Elias, no meio desse deserto eu preparo sombra para lhe proteger. É Deus dizendo para você assim: eu sei que parece que você não vai suportar, mas você precisa ir para o outro lado. As dificuldades lhe ensinam. As dificuldades lhe dão aprendizado. Roberto, eu não sei se é comigo não, se eu suporto. Você suporta. Você dá conta. Agora olha para mim. Depois que eles entram no barco, Jesus ele vai para a popa e deita com a cabeça num travesseiro, almofada, como você achar melhor. Começa uma tempestade lá na parte de cima do barco. Aí eles se desesperam. Eu vou lhe passar uma senha aqui, um código, vai dar tempo ainda. Eu quero passar um código para você aqui, para você aplicar isso na sua vida ainda hoje. Sim, eu passo. Eu passo esse código. Pegue caneta e papel, ou então guarde no seu coração. Tinham 12 discípulos dentro do barco. Jesus desce para popa. Pasmem. Quando a tempestade começa a se levantar e a água começa a penetrar dentro do barco, dos 12, relatos históricos dizem que pelo menos 2 não sabiam nadar. E eu penso que quando alguém que não sabe nadar vê um barco afundando, qual é a primeira atitude? Isso é lógica. A pessoa entra em desespero. Entra em desespero. Só que quem sabia nadar mantinha a paz, a calma. E outros que mesmo que soubessem nadar ficavam desesperados. Roberto, o que é que você quer dizer com isso? Se você sabe nadar, não se abale com o alvoroço de quem não sabe. Se você já tem experiência com luta, não se abale com quem não tem experiência. Se você já sabe o que é crise, não se abale com quem não sabe o que é crise. O que é que Deus está dizendo para você? As suas experiências precisam lhe dar estrutura psicológica para não se abalar com o alvoroço de seu ninguém. Já percebeu que tem gente que quando vê você numa situação pior diz assim: eita, rapaz, daí não passa, daí não escapa. É Deus dizendo para você: você já tem experiência, você já teve outras tempestades, você já passou por outros processos. Então mantenha sua mente firme, mantenha sua mente rochosa, inabalável, indestrutível, porque se você bobear, você entra pelo mesmo sentido dos desesperados. É tanto que alguém vai chamar Jesus lá embaixo. E quem vai falar? A probabilidade de 99,9% que não sabia nadar. Ele chega dizendo assim: mestre, não te importa que pereçamos? Como se Jesus não tivesse preocupado com eles. Escute. É isso que eu quero que você absorva hoje. Marcos 4:38. Guarde essa mensagem no seu coração.
Jesus estava dormindo. Por que é que o escritor chamado Marcos, que na verdade não é Marcos quem escreve na lembrança, Marcos está apenas narrando as memórias de Pedro, porque Pedro não sabia ler e nem escrever. Então, quando Pedro estava na prisão, João Marcos, que também era o seu escriba, escreveu as memórias. E Pedro, naquele momento, identificou que Jesus estivesse dormindo. Só que o salmista, ele afirmou que o guarda de Israel não dorme e nem toscaneja. O fato de Jesus estar de olhos fechados não queria dizer que ele estivesse dormindo. Quando você fecha os seus olhos, não quer dizer que você esteja dormindo. Às vezes você fecha os olhos para refletir. Às vezes você fecha os olhos para descansar. Às vezes você fecha os olhos para meditar. E naquele dia, alguém achou que Jesus estava dormindo. Só que Jesus nunca dorme. O guarda de Israel nunca dorme. Isaías capítulo 6, versículo de número 2, 3 e 4. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e querubins que estavam à sua volta, e o seu séquito enchia toda a casa de glória, e serafins que voavam com 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e 2 voavam, e um dizia para o outro: santo, 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 santo. O que eu passei muito tempo me perguntando foi: por que é que Deus se revelou para Isaías sentado em um trono, apoiado em um cetro de glória? Porque no ano que Uzias morreu, no ano que esse rei, que era parente de Isaías, morreu, a cidade estava um caos. A cidade estava de cabeça para baixo. A cidade estava desmoronando. E se não gostar do meu grito, pega descendo, que subindo é contramão, para entrar de graça e para sair também. Não sou dragão para engolir fogo. O texto vai dizer assim: e eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Por que é que Deus se apresenta para Isaías sentado em um trono, se a cidade embaixo estava totalmente caótica, bagunçada? Porque Deus estava passando uma mensagem: ainda que as coisas aí embaixo estejam bagunçadas, aqui em cima tudo está normal. A terra pode estar de cabeça para baixo, aqui em cima tudo está em ordem. Ainda que haja bagunça e totalmente desencontros de paz, aqui em cima está tudo do mesmo jeito. O que é que você quer dizer, Roberto, com relação a Marcos 4:38? Porque Jesus estava deitado, mas não estava dormindo. Porque ainda que a tempestade tentasse entrar no barco, ela jamais tornaria Jesus preocupável. Porque Jesus nunca se preocupou. Você acha que ele não se importa? Dentro do barco, de olhos fechados, estava comandando mais do que 12 homens de cima, de olhos abertos. Porque de olhos fechados ele enxerga o que você não vê. E você, de olhos abertos, não enxerga o que deveria ser enxergado. Jesus está dizendo para você hoje: por mais que você ache que ele não está vendo a situação, ele está vendo. Por mais que você pense que ele não está cuidando, ele está cuidando.
Por mais que você duvide que Ele não esteja no controle daquela circunstância, Ele está. E eu quero aqui quebrar um tabu antigo. Seja sincera e sincero. Você é daquelas pessoas que dizem assim: Deus está no controle da minha vida. Você é assim? Você pronuncia? E se eu disser que você está errada? E se eu lhe disser que você está mentindo? Sem saber, mas está. Se eu lhe disser que você está falando uma coisa que você não parou para entender? Você não está no controle. Você diz: Deus está no controle da minha vida, tá? Se Deus estivesse no controle da sua vida, você tomaria decisões erradas como você já tomou? Se Deus estivesse no controle da sua vida, você teria pegado caminhos que você não deveria ter pego? Se Deus estivesse no controle da minha vida, eu teria passado 6 anos cheirando cocaína? Se Deus estivesse no controle da minha vida, na totalidade de tudo, eu teria errado tanto como eu já errei? Me fale! Ele tem o controle. Ele tem acesso. Mas Ele permite que você faça suas escolhas. E quando você não consegue resolver e Ele quer, Ele assume o controle. Amadureça. Não, Deus está no controle. Tá não. Ele tem o controle. E Ele só assume o controle por 2 vias. Ou quando você entrega na mão dele o controle, ou quando você não tem mais o controle de nada. E Ele quer livrar, Ele quer lhe dar um livramento, Ele quer lhe ensinar, Ele quer fazer alguma coisa diferente. Ele assume o controle, mas Ele não está controlando. E hoje eu quero que você faça algo aqui pela fé, se você quiser. Eu não sei como é que está a sua vida, você e Deus. Eu só entro aqui para ministrar o que Deus coloca no meu coração. Eu prego para centenas, para milhares de pessoas no mês. Eu prego para dezenas de pessoas todos os dias. E eu quero aqui fazer algo pela fé com você. Você que deseja, você que quer renovar um compromisso seu com Cristo. É entre você e Deus, olha. Placa de igreja não salva. Líderes religiosos não salvam. Papa, bispo, padre, seja lá o que for, não salva. O que lhe salva é a graça, mediante o sacrifício de Jesus. E isso não vem de você, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você agora no seu íntimo, faça uma aliança entre você e Deus. Diga para Ele: Pai, eu peço que o Senhor me dê a direção, o Senhor assuma o controle total. E mesmo que eu erre, mesmo que eu vacile, me ensine. E eu quero orar por você. E você vai fazer isso entre você e Deus. E hoje eu quero pedir para Deus renovar suas forças. Renovar seu ânimo. Renovar sua autoestima. Em nome de Jesus, eu quero fazer isso com você. Amém? Escreva o seu nome aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que está comigo em oração, clamando, crendo, pedindo, suplicando. Está comigo, Pai, entendendo a importância de termos uma vida com o Senhor. Não uma vida religiosa, mas uma vida espiritual. Porque mesmo que tenhamos dificuldades,
É o Senhor quem está conosco, nos ensinando, nos acompanhando, nos dando sabedoria e estratégia. E eu quero pedir nesse momento que cada vida que me ouve, cada filho e cada filha que me escuta agora, seja tocado e tocada na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que essas vidas sejam tocadas de um jeito poderoso e maravilhoso. Senhor meu Deus, todas as obras do mal hoje sejam quebradas e destruídas, e renova, Pai, as forças das tuas filhas e dos teus filhos. Eu te peço hoje que esse cenário de derrota seja mudado e moldado. Eu te peço hoje que esse cenário de vergonha seja acabado em nome de Jesus. Eu te peço hoje que este cenário de muita, mas muita escassez seja solucionado. Senhor, a minha oração pelas tuas filhas e filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa semana você vai ter uma nova oportunidade de fazer algo para Deus que você queria fazer antes e não conseguia. Essa semana você vai ter uma oportunidade de fazer algo para... Isso aqui é específico. Você vai ter uma oportunidade de fazer algo para Deus que você fazia antes e não faz mais. Deus vai te dar essa oportunidade. Para fazer o bem, não precisa que alguém lhe peça. Você pode fazer o bem sem ninguém lhe pedir. Porque fazer o bem, no mínimo, é o necessário para se manter o equilíbrio dessa sociedade. Deus vai te dar estrutura. Olhe, nesse momento aqui, eu quero orar novamente. Eu quero fazer um clamor forte, 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 pelas áreas espirituais, financeiras e conjugais, relacionamentais. E eu peço que você coloque aqui nos comentários, tá? Qual dessas três áreas você quer que apresente? Tem gente que vai colocar as três, eu já estou vendo já vocês vão colocar as três. Tem gente que vai colocar as três, mas Deus é fiel, tá? Eu quero orar por você, eu quero clamar pela sua vida, e antes de orar, eu quero ser grato às pessoas que contribuem com esse trabalho, tá bom? Contribuem com esse trabalho. Eu quero agradecer a você que faz parte, em nome de Jesus, de toda essa trajetória que Deus tem colocado nas minhas mãos, colocando você para estar do meu lado aqui, ajudando. Quero ser grato às pessoas que sempre nos apoiam, através da Chave PX, através da conta poupança, através dos presentes de transmissão. Nós também fazemos um trabalho fora das câmeras. A diferença da minha vida, de mim mesmo para outras pessoas, é porque eu não posto, eu não mostro. Porque o que eu faço com a direita, a esquerda não precisa ver. Essa é a diferença. Eu quero agradecer a você por tudo, tá? Em nome de Jesus, por tudo que você faz, por cada direção, por cada intercessão. Que Deus continue iluminando você muito, 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 de verdade. Vamos orar. Que Deus ilumine sempre vocês, em nome de Jesus. Pai, graças eu te rendo, graças eu te dou, eu clamo, eu suplico, em nome de Jesus, que tudo que tem bloqueado esse acesso, bloqueado os caminhos, bloqueado os acontecimentos, eu te peço que hoje, na vida dessa filha da luz, desse filho da luz, possam ser reparados,
os danos que a vida, através das ações, tem causado nessa vida, possam ser sanados. E as áreas espirituais, matrimoniais e financeiras, que o Senhor possa fazer algo fora do normal, porque existem coisas que nós não vemos. E hoje eu declaro que, em nome de Jesus, vitória, bênção, restituição chega para a sua vida. E quem for espiritual, receba. Quem for espiritual, receba. Amém.